né? Bom, para quem não sabe, eu estou em Lagoa do Barro, certo? E a transmissão está sendo pelo roteador do celular. Então, se a imagem não estiver chegando muito bem aí, é devido a essa deficiência, né? É a mesma coisa. Na região do Piauí, a gente usa fibra ótica, né? Já que eu estou roteando pelo celular, por dados móveis, tá? Certo? Bom, seria melhor, seria bom que outras pessoas também usassem esses meios de comunicação que hoje estão muito mais acessíveis, né? Antes, para a pessoa evangelizar para uma grande massa de maneira remota, era rádio e televisão, né? Eram poucas pessoas privilegiadas que tinham esse direito, né, de, com a rádio, com a televisão, falar, né, Jesus Cristo. Hoje nós temos o Facebook, temos o Instagram, temos também o WhatsApp, temos várias redes rede, né, de, temos várias redes. Bom, então vamos começar, certo? É isso aí. Bom, primeiramente, o som tá chegando bem aí, gente? Vocês que estão me assistindo. Só dá um ok aí se o som tá chegando bem. Quem estiver me assistindo pode dar um ok aí, dizer que o som tá chegando bem. Se a imagem tá dando para assistir. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por permitir essa oportunidade e agradecer todas as pessoas que fazem parte do Centro Espírita Florimar, que me dão apoio, né? Especialmente a minha amiga Edna, que me fez o convite para participar desse projeto. Quero avisar vocês, gente, que é um projeto, não é uma live única que o Júnior está fazendo. É um projeto que toda semana tem lives. Quarta, sexta-feira, 8 horas da noite. Você pode entrar no Facebook Florimarques e vai ter live de temas muito interessantes, muito importantes para a sua vida. Então, lembre-se, toda semana tem 2 lives por semana. Não é uma coisa isolada, certo? É algo que acontece toda semana, quarta, sexta-feira, tá bom? Também, gente, eu quero dizer, olha, nós vivemos, como eu estava dizendo, nesse mundo de tecnologia, que ficou tão fácil levar as nossas ideias para mais longe e para atingir mais pessoas. No início do cristianismo, tantas pessoas sofreram para levar a palavra de Jesus Cristo, né, o mais longe possível, né? E aí o tempo foi passando e as pessoas cada vez levando a palavra de Jesus a cada para povos mais distantes e sem rádio, sem televisão, sem carro, sem internet e levavam, né? Espalhar a palavra de Jesus Cristo pelo mundo todo. Nós temos a tecnologia, vamos usar para espalhar o evangelho, para falar de Jesus Cristo, certo? Isso é importante, tá bom? Bom, para começar, né, já é 8:05, né, eu vou começar com a música, certo? Eu gostaria que todos ouvissem essa música. É uma música do grupo Acordes. O nome da música é Um Dia Todos Nós Seremos Anjos. Quem canta, reza 2 vezes. Nós não vamos cantar, nós vamos ouvir uma linda música. Preste bem atenção na letra da música, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante, certo? Vamos falar de um tema muito importante que está no Novo Testamento, né? Faz parte do Evangelho de Jesus Cristo, que é não julgueis a fim de que não sejais julgados.
aqueles que estiverem sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, é esse o tema e subtema, certo? Então, a música que eu vou passar tem algo a ver com o tema de hoje, certo? Espero que o som esteja bom, espero que o som esteja chegando até vocês, tá certo? Bora ver aqui. Só um instante, eu vou procurar aqui a música, certo? Já estava tudo pronto, mas sabe como é, né? Ao vivo é complicado. Então, o nome da música é Um Dia Todos Nós Seremos Anjos. Grupo Acorde. Você pode encontrar na internet, tanto a música como também a letra da música. É uma música muito bonita, a letra da música, a canção. Então, quando ela começa já aqui, nós vamos falar sobre julgar as outras pessoas, né? Não julgue para não ser julgado, né? Então ele começa a falar: qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Então, gente, se é para julgar, vamos julgar bem as pessoas, né? Porque todos nós temos virtudes. E qual de nós não tem defeito? Não é isso? E precisamos suavizar nosso lado rude,
porque uma pessoa com seu lado rude mais é a flor da pele, logicamente, tende a sempre julgar mal as pessoas, julgar mal os lugares. Então, nós temos que suavizar nosso lado rude para que nós possamos olhar melhor para o nosso irmão e ver a virtude que ele tem. Então, é uma música muito interessante. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Isso aí, precisamos, gente, lutar contra a maldade. Precisamos trabalharmos juntos, praticando o bem. Né? É uma música muito interessante. Aí fala assim, a felicidade só começa quando cessar a desigualdade, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. Porque o que nós vemos hoje é muita liberdade, né? E as pessoas usando mal essa liberdade até mesmo para julgar as pessoas. Nas redes sociais, principalmente, usam muito as redes sociais já dizendo que fulano é isso, fulano é aquilo, já julgando as pessoas, usando mal a liberdade que nós temos, né? E nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno, nele está a nossa salvação. Então, se nós amarmos uns aos outros, com certeza vamos deixar de julgar mal as pessoas. Porque se amamos alguém, jamais vamos julgar mal essa pessoa. Não é isso? Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. O mundo é esse, gente. Onde o amor tem que reinar é onde nós moramos, onde nós estamos nesse momento. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Então, gente, quem ama não julga mal as pessoas. Essa música é excelente. Peço que vocês procurem, né? Como muitos conteúdos, todo o conteúdo espírita você encontra gratuitamente na internet, porque o foco é fazer todos nós evoluirmos, né? Até chegar às graças de Deus. Então, está lá música, livros, você pode encontrar, certo? Então, para fazer uma live, não precisa ter um conhecimento vasto sobre algo, você só precisa ter interesse em pesquisar, certo? Se você se interessar em pesquisar, quando me convidaram, eu fiquei assim, balançando, porque eu não tinha tanto conhecimento para fazer uma live. Mas quando lhe dão o tema, você pesquisa e você encontra. E o tema de hoje, na Bíblia, né, gente? A Bíblia, o Novo Testamento, tem várias passagens sobre que não é certo, Deus não concorda em julgarmos as pessoas sem conhecer. Jesus Cristo também não concorda. Então está bem claro, as passagens que estão na Bíblia não deixa outra maneira de você dizer que foi dito uma coisa que não foi. Lá está bem escrito, bem direcionado. Nós temos aqui em Mateus, no livro de São Mateus, no capítulo 7, versículo 1 a 5. Não julguei para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, como você vai julgar alguém se você não consegue nem ver o que está dentro do seu olho, né? Temos em Tiago, capítulo 4, versículo 11 a 12, que diz: Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz.
há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Temos aqui em Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 3. Portanto, você que julga os outros é indiscutível, pois está condenado você mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica a mesma coisa, pensa que escapará do juízo de Deus? Então, são passagens que você encontra na Bíblia, certo? No Evangelho de Jesus. E para fundamentarmos mais ainda esse tema, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele dá luz sobre esse assunto, certo? Ele traz mais luz, mais entendimento. No Evangelho, capítulo 10, no capítulo 10 você pode procurar aí, onde está aí, não julgues, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, é que no Evangelho segundo o Espiritismo começa com duas passagens da Bíblia também, certo? Começa com duas passagens da Bíblia para que possamos entender melhor a complexidade de fazermos esses julgamentos dos irmãos. Então, começa por essa passagem. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Está em São Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 2. Aí tem mais outra passagem aqui do Evangelho de Jesus Cristo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram a uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras, ou seja, apedrejar até a morte. Era essa a pena que tinha para as adúlteras naquela época, né? Aí ele continua e pergunta a Jesus: qual é, pois, sobre isso vos sentimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a areia. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo, falaram Depois, abaixando-se de novo, continuou escrevendo sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram, um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus se levantou e lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela disse: Não, não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 3 a 11, essa passagem. E aqui no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles lançam
à luz sobre essa passagem, nos explicando muito bem, onde diz assim, né, ele repete a máxima: aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Então, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, segue. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros, mas mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós mesmos. Ou seja, não devemos julgar a pessoa defeitos que nós também temos, né? Não devemos julgar a pessoa de maneira severa e fechar os olhos para esse mesmo defeito que está em nós. Nós temos esse defeito, fechamos os olhos para o nosso e enxergamos o defeito só no outro, né? Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos, vejamos, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós, né? Então, aqui fala, deixa bem claro, né? Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Isso me lembra uma frase feita que muitos usam, que diz assim: é, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ou seja, é certo isso? A pessoa cheia de defeito e dizer à outra o que ela deve fazer. A outra deve fazer o certo, mas eu vou fazer errado. Nós sabemos que quem ensina é o exemplo. Então, se a pessoa cheia de defeito, né, cheia de erros, vai ensinar para outra pessoa a fazer o certo, se ela não faz o certo, e ainda quer dizer o quê? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. O exemplo. Nós ensinamos, o melhor ensinamento é pelo exemplo. Então, se você tem vícios e quer ensinar virtude para outra pessoa, primeiro você tem que largar seus vícios, largar seus defeitos, melhorar-se, servir de exemplo, para aí sim ensinar virtude para as outras pessoas. O livro continua. A, a censura lançada sobre a, a conduta de outra pode ter dois motivos. O primeiro motivo, reprimir o mal. O segundo, desacreditar a pessoa cujo ato se critica. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. Ou seja, o que é que a pessoa faz? Querer desacreditar a pessoa que está lhe julgando. Às vezes, a pessoa está julgando até certo, né? Faz um julgamento certo, está ali corrigindo, lhe pedindo para lhe corrigir algo, e a pessoa, para se defender, o que é que ela faz? Ela tenta denegrir a imagem de quem está lhe acusando. Ela tenta jogar defeitos, jogar erros naquela pessoa e às vezes até mentindo contra aquela pessoa para desacreditá-la e a acusação que aquela pessoa está fazendo contra ela ser diminuída, como se ela lançar defeito em alguém, se ela botar defeito em alguém, os defeitos daquela pessoa vão lhe dar virtude, vão curar os seus vícios. Isso não existe, certo? Então, se alguém lhe acusa de algo, lhe julga de algo, você deve primeiro olhar para si. Realmente você tem essas faltas, você tem esses defeitos, e não querer piorar a imagem da outra pessoa para que você seja menos ruim. Não é isso que deve ser feito, né? É o primeiro. E o primeiro, que é reprimir o mal, né? O primeiro pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade.
O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seus semelhantes? É isso aí, gente. Então, quando usamos essa máxima, que atire a primeira pedra quem nunca errou, para reprimir o mal, foi o que Jesus fez. Jesus reprimiu a maldade que aquelas pessoas iam fazer com aquela mulher, que era apedrejá-la até a morte, né? Então, isso é benéfico. Usar ruim em quem está lhe acusando de algo. Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiseres ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. A letra mata, o espírito vivifica, é uma passagem bíblica dos Coríntios, que quer dizer que nós só podemos chegar até Deus com a ajuda de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós sozinhos não conseguiremos chegar até Deus. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, jamais. Sem Jesus a gente não vai a lugar nenhum. Então a letra mata, o Espírito vivifica. É isso que essa passagem quer dizer. Jesus, aí o livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, continua. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Ou seja, uma pessoa, como já falamos, uma pessoa cheia de erros vai censurar a outra pessoa, como diz, é um cego guiando o outro, né? Torna-se culpável daquilo que se condena. Em outrem, é abdicar essa autoridade, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima de respeito a toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Então, nessas últimas frases, fala que não há autoridade legítimas aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. Veja que aqui fala do exemplo. Né? Então, a pessoa só pode ter uma autoridade em falar, em reprimir o erro do outro, da virtude. É isso que aqui o Evangelho segundo o Espiritismo traz luz sobre isso. E como eu disse, quando a gente vai fazer uma live, a gente pesquisa muito, a gente procura pesquisar o bastante, né, para trazer, para tentar levar até você a mensagem. E pesquisando, eu encontrei também em um livro, em outro livro, que não é bíblico, certo? O livro não é bíblico, o livro também não é do Espiritismo, é de um coach chamado Paulo Vieira. Hoje ele é um dos escritores mais lidos, livros mais vendidos, porque nele aqui ele fala o quê? Ele começa com a passagem bíblica, certo? E depois ele conta uma história. O que é que quer dizer aqui nessa história? Eu vou já adiantar. Quando uma pessoa julga mal todos que estão em sua volta, só vê defeito em todo mundo, olha para um, vê, só fala do defeito daquele, o defeito do outro, o defeito da cidade, só vê coisas ruins, só julga coisas ruins contra os outros e contra o meio que lhe cerca, certo? Então, na Bíblia, em Mateus, capítulo 6, versículo 22, versículo 23, e capítulo 6, do versículo 22 a 23, diz assim: a cordeia, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o
teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, uma pessoa que tem olhos só vê o lado ruim da pessoa, só os defeitos, não vê as virtudes, é uma pessoa rude, só vê só os erros da pessoa, então ele é que tem sombra nele. Então, para elucidar essa passagem, no livro, o Paulo Vieira conta uma história interessante que fala muito bem de pessoas assim, que só julgam mal, só vê o lado ruim das pessoas. Ele diz, aqui no seu livro, a história conta assim: certa vez, um sábio estava na entrada de uma cidade, e ali apareceu um viajante. Ele olhou para o sábio, o viajante olhou para o sábio e perguntou: como é essa cidade, cujo a entrada você está parado? E o sábio perguntou de volta: por que você quer saber, meu filho? O viajante falou novamente: porque estou procurando uma nova cidade para morar. Ao que o sábio perguntou: por que você quer morar em outra cidade? O viajante respondeu: porque a minha cidade só tem pessoas de mau caráter, desonestas. É uma cidade horrível e sem prosperidade. Eu não quero mais viver lá. E o sábio disse: meu filho, parece que você está descrevendo exatamente esta cidade que eu moro. As pessoas aqui também são desonestas e más, e mau caráter. Não há prosperidade. E o viajante disse com grosseria: não quero ficar pior do que já estou. Então vou para um lugar melhor. E saiu procurando outra cidade. No dia seguinte, outro viajante que passava na frente daquela cidade perguntou ao sábio: meu senhor, poderia me dizer como é essa cidade de onde o senhor está parado à porta? E o sábio respondeu: por quê? Por quê, meu filho? Ao que esse segundo viajante disse: porque estou procurando um novo lugar para morar. E o sábio, curioso, indagou: por que você está nessa procura? E então o jovem respondeu: a minha cidade é maravilhosa, tem pessoas maravilhosas, crianças educadas, coisas amorosas, velhos sábios e, e condescendentes. É uma cidade próspera e linda, só que é uma pequena cidade. E meu negócio cresceu muito. Meu irmão ficou tocando o meu negócio lá. E eu busco exatamente, e eu busco expandi-lo. E por isso estou procurando uma cidade linda, de pessoas felizes, onde eu possa prosperar. Uma cidade alegre e próspera, de pessoas maravilhosas. E o sábio disse: meu filho, parece que você está descrevendo exatamente a minha cidade. Aqui é um lugar lindo, próximo, de pessoas maravilhosas. Não é muito grande, mas é uma cidade de muitas riquezas, de muitas riquezas. E o rapaz disse: pois é aqui mesmo que eu quero morar. E entrou feliz. Ao lado do sábio, um menino observou atentamente as duas situações. Perguntou: por que o senhor deu respostas tão diferentes? Resolveu começar a mentir? E o sábio disse: não, meu jovem. Aonde quer que as pessoas vão, elas vão enxergar fora delas o que já existe dentro delas. Por isso, tudo que falei aqui foi a mais pura verdade. Não importa aonde o primeiro rapaz vá, ele sempre verá o pior das pessoas. Mas esse rapaz que chegou hoje, que só observa o melhor das pessoas e do mundo, sempre encontrará o melhor aonde quer que vá. Então, aqui diz bem, então essas pessoas que julgam sempre mal, estão sempre julgando mal as pessoas, julgando mal tudo, o problema está dentro dela, está com escuridão, precisa de luz, certo? Precisa de Jesus Cristo, precisa de oração, tá? E nós sabemos que nós vivemos hoje
no mundo de consumismo, nós vivemos aqui no pós-moderno. Então a gente não poderia encerrar essa live sem falar nos dias atuais, como é que esse julgamento, né, tipo, esse ato de julgar as pessoas, muda como o comportamento das pessoas hoje em dia. Então, fazendo as minhas pesquisas, descobri um texto maravilhoso de uma psicóloga, Joselene Alvim. A Joselene Alvim, ela diz assim: a vestimenta é uma forma de comunicação não verbal, através das roupas e ornamento, inclusive as tatuagens. Podemos expressar o que sentimos, lógico. Nós poderemos saber se uma pessoa trabalha em algum lugar, estuda em algum lugar, se a pessoa gosta de algo, né? Eu estou usando aqui a camisa do Renato Russo, né? Isso já, se eu for passar numa rua, a pessoa vai olhar e quem conhece vai dizer que eu já vai saber que eu sou fã do Legião Urbana, né? E de rock. E aí uma tatuagem também a pessoa bota bem explícita se gosta de fotografia, de carro, de moto, né? Então é isso aí, né? Então, contudo, mesmo que a roupa nos forneça algumas pistas sobre o outro, é muito pouco para chegarmos a uma conclusão. Então a gente não pode já achar que conhece a pessoa toda só pela roupa que ela está usando, a tatuagem que ela tem, o estilo de cabelo, a maneira de falar, de andar, a cor da pele. Isso jamais vai, só em olhar para isso aí, jamais você vai dizer que quem é realmente a pessoa e poder julgá-la. É preciso cuidar com a racionalização do olhar, pois há inúmeros fatores na composição de uma personalidade que nem sempre condiz com a interpretação preliminar apresentada visualmente. Então, gente, esse texto também ela fala de pessoas que, para ser julgadas de maneira melhor, elas tomam posse de roupas caras, adereços como calçados, joias caras, se endividando, comprando aquilo que não pode pagar, mas para mostrar que é uma pessoa rica e poderosa. Ela também fala disso no texto. Quando ela fala aqui, que para suprir alguns estados de tristeza, de angústia ou baixa estima, tem pessoas que compram roupas e objetos caros, não pelo benefício que os mesmos proporcionam, mas para que possam ser julgadas como ricas e poderosas. Fruto de uma sociedade pós-moderna que reforça um lema ilusório de que a felicidade pode ser alcançada por intermédio dos objetos de consumo. Não obstante, há um time daqueles que nem sonham com a aquisição de novos produtos que se vendem, pessoas, né, que a gente vê mais humilde pela aparência, conduz de mercantilização dos relacionamentos. O que vale é o ter, em detrimento do ser. É o que nós vemos hoje. O valor do ter. Julgamos as pessoas pelo ter. Esquecemos de avaliá-la pelo ser. Né? Importa-se com o que o outro tem ou aparenta ter, sem dar a chance de conhecê-lo como ele é de fato. Respeitar o outro é respeitar a individualidade, a alteridade, incorporando os sentimentos da diferença. Portanto, julgar alguém apenas a partir do que ele está usando como condição sine qua non da sua personalidade é uma análise estereotipada, reducionalista, que reforça o preconceito e a dificuldade de aceitar o jeito de ser do outro, e que, no fundo, pode ser uma projeção da falta de aceitação de si mesmo. Então, quando a pessoa faz julgamentos sem conhecer, já vai logo julgando, né, pela aparência, pela cor da pele, por sua identidade sexual, pelas roupas, pelo cabelo,
estilo de cabelo, pode ser que a pessoa esteja, pode ser uma falta de aceitar a si mesmo. Então procura julgar os outros. E nessas pesquisas que eu fiz sobre julgar as pessoas, né, sabemos que somos julgados também, né? Quem não é julgado dentro de uma sociedade, quem não julga, né? Então, me veio uma frase para encerrar essa live, que já está mais do que longa, né? Veio uma frase que eu ouvi com alguma certa vez, não me lembro de quem, mas deixa bem claro. Eu não sou quem os outros dizem que eu sou, mas também não sou quem eu penso que eu sou. Ou seja, é normal que muitas pessoas vejam o pior em nós. Então, nós não somos as pessoas tão má como certas pessoas julgam. Nós não temos tantos defeitos, tantos vícios como julgamos. E também não somos tão virtuosos como nós achamos que somos. Nós temos defeito, mas sempre que vamos falarmos de nós mesmos, sempre que vamos avaliarmos nós mesmos, escondemos nossos defeitos e damos luz sempre ao melhor que nós temos. Então, nunca veremos quem as pessoas pensam que somos, que julgam que somos, como também não somos aquela pessoa que nós achamos que somos. Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Essas lives, volto a dizer, é um projeto do Centro Espírita Clorimarques de São João do Piauí. Acontece todas as semanas, quarta e sexta-feira, às 8 horas, certo? Muito obrigado. Fiquem com Deus, que Deus permaneça na vida de todos vocês. Muito obrigado.